Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Saúde. Há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Boa noite. Um tremor de terra no Vale do Ribeira assustou moradores da região e de algumas cidades mais ao sul da Baixada. Em Cubatão, começa hoje o Festão Junino com o show do Mumuzinho. Em Santos, destaque para uma exposição no Outeiro de Santa Catarina que mostra a relação do homem com o mar. No Clube Vasco da Gama, noite especial com um jantar pelos 170 anos de nascimento do artista Benedito Calixto. O JT2 começou. Um tremor de terra pela manhã assustou moradores do Vale do Ribeira. O Centro de Sismologia da USP confirmou o tremor numa área que fica entre Iguape, Itariri e Miracatu. Não sei se tremeu muito aí, mas aqui até o reboco da garagem caiu com o tremor. Parece um estrondo de pedreira, por exemplo, quando detona um fogo que você está perto e você sente, né, o impacto, né? Assim foi aqui, né? Um barulho bem esquisito mesmo, tremeu tudo, mas tremeu violento mesmo, não foi uma tremidazinha assim qualquer um. O tremor de terra que atingiu Pedro de Toledo. Cidades do litoral sul, como Ilha Comprida. Moradores de Iguape também notaram o tremor. A gente começou aquele estrondo bem forte. A minha casa é laje, né? Mas o telhado em cima estava fazendo barulho. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o tremor aconteceu por volta das 8h22 da manhã. Foi de magnitude 4.0 na escala Richter. E o epicentro foi entre as cidades de Miracatu, Iguape e Itariri, numa área pouco habitada. A gente, no primeiro momento, recebeu essa informação, foi todo mundo a campo, corpo de bombeiros também em prontidão, não tivemos vítimas, né? E agora a gente está numa fase de verificar esses locais para ver se houve algum dano estrutural em algum local e a gente fazer uma avaliação segura. Miracatu foi uma das cidades mais atingidas. Senti tremendo o chão e em cima da laje eu senti assim um barulho, ouvi um barulho e parecia que tinha alguma coisa em cima da laje passando em cima. E muito estranho, assim, com um barulho muito forte. A gente escutou um barulho muito alto e começou a tremer o prédio. E nós achamos que tinha colidido um caminhão ou um ônibus com o prédio ao lado, né? Como fica em frente à rodoviária. Aí nós saímos para fora para ver. É aí que a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Logo depois do tremor acontecer na cidade, a Defesa Civil de Miracatu começou a receber muitas mensagens e ligações por meio de um telefone celular que já presta serviço para o órgão. A partir disso, os agentes da Defesa Civil do município vieram para a rua e priorizaram uma vistoria nas áreas de risco. Os lugares são íngremes, são de encostas. A nossa preocupação é que, após ter acontecido esse abalo, placas, né, do solo possam ter aí se despregados uma da outra. Daí isso poderá ocasionar o quê? Descidas de encosta, né? Então, mas mesmo assim, nós orientamos as pessoas que tomem os devidos cuidados, as devidas precauções e que também não se apavorem, tá? Porque foi um ocorrido aí de uma intensidade, né, que não foi tão grave, tá? Mas mesmo assim inspira cuidados, mas não há momentos e motivos para desesperos. Essa moradora diz que a rachadura que já existia no banheiro aumentou depois do tremor. Meu esposo estava na varanda e eu fui de encontro a ele. Nisso eu entrei no banheiro porque já tinha umas rachaduras no banheiro. Eu fui observar, né? E eu percebi que aumentou muito as rachaduras, né? Que foi a dimensão da rachadura foi muito maior do que a gente já tinha observado bem antes, né? E cresceu muito. E no bairro Jardim Miracatu, moradores disseram que o tremor fez essa bananeira cair. Foi forte mesmo. E nós que estamos acostumados com a pedreira, isso daí para mim, eu falei, explodiu a pedreira inteira, mas no entanto não foi a pedreira. Especialistas dizem que tremores na magnitude 4 não causam preocupação e no máximo podem causar pequenos danos. A gente recebeu nessa manhã, 8h22, né, vários relatos, várias informações, mobilizamos todo o sistema aqui do Estado de Defesa Civil para verificar. Agora, um detalhe importante que é bom a gente comentar é que numa escala de 3.5
A 5.4, na escala Richter, não costuma causar danos estruturais. A região já passou por tremores mais fortes. Em abril de 2008, um terremoto no Oceano Atlântico chegou a 5.2 na escala Richter. Várias cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira sentiram os tremores, mas nenhum dano foi registrado. Os sismos aqui nessa região do sudeste do Brasil normalmente não são tão intensos, eles são entre 2 e 3 de intensidade, então esse de fato é um evento aí meio anômalo. E se sabe também que ele é de fonte rasa, ou seja, ele não vem de profundezas maiores da crosta terrestre, e sim de poucos quilômetros, no máximo, né? Alguns poucos quilômetros de profundidade. Como você viu na reportagem da Dione Aguiar, o epicentro do abalo sísmico foi bem próximo também da cidade de Itariri, que tem 17 mil habitantes. Cercada pela natureza, a pacata Itariri teve a tranquilidade interrompida nesta manhã. E foi a própria natureza que deu o susto. Priscila estava no quintal de casa no bairro Paraguai 2 quando sentiu o chão tremer. Estava subindo aqui a rampa, né, para vir aqui para a rua, e a janela começou a tremer e dava um estrondo junto, né? E isso foi uma sequência, assim, até um pouco longa. Eu achava que era um caminhão que estava manobrando aqui na frente, porque o vizinho é mecânico. Mas não, quando a gente saiu aqui fora, não tinha nada. E depois que a gente foi ver pela TV o que tinha acontecido. A oficina que ela falou é do Germino, mas o mecânico também sentiu o abalo e se surpreendeu com o barulho. Que anda muito bicho em cima do barracão, eu falei, parece que está passando alguma coisa em cima, mas eu percebi que algo estava estranho. Daí eu vim para esse outro barracão, o barracão tremia muito, onde está o elevador aqui do lado aqui, né? Tremia muito o telhado. Ficou coisa assim de bastante segundos, sabe? Quase perto de minuto. Aí parou e retomou de novo, mais uma vez. Aí eu coloquei a mão no elevador e tremendo, aí de repente eu percebi que a outra vizinha aqui pegou, fechou a janela, falei, alguma coisa aconteceu. A prefeitura daqui informou que até o momento não houve registro de ocorrências com vítimas ou danos estruturais causados pelos tremores, mas eles foram sentidos em vários cantos da cidade e assustaram os moradores. Balançou a cama, as janelas, as telhas, a porta. E aí eu fui olhar pensando que talvez fosse a encosta do morro ali, descendo alguma coisa, né? Porque tem um ribeirão ali perto, mas depois eu liguei o jornal, a televisão, fui ver no jornal, era um abalo sísmico, né? Deu medo? Deu, porque até pelo fato da gente morar ali na encosta do morro, né? Na hora que eu senti, eu pensei que fosse tipo aquela máquina de rolo, sabe, que passa? Porque esses dias passaram por aqui, o tremor e o barulho eram o mesmo. Aí tanto que eu pensei que fosse. Aí depois eu vi o Face e já vi o pessoal comentando. Aí foi que eu liguei para casa, preocupado com os filhos que estavam em casa, né? O meu pequeno também sentiu. Como nunca tinham sentido nada parecido, muitos moradores de Itariri e cidades vizinhas estão inseguros. Bate a preocupação em todos nós, né? Na região bate a preocupação que não se sabe o que ocasionou isso aí, né? Agora a gente já fica com o pé atrás, né? Vamos observar, ficar sempre atento. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o tremor pode ser percebido em até 100 quilômetros do epicentro. Por isso, moradores das cidades mais ao sul da Baixada também sentiram um abalo sísmico. Câmeras de monitoramento no Parque Dávila registraram o fenômeno em Peruíbe. Moradores ficaram apreensivos. Entre 8h20 e 8h30 aconteceu uns tremores aqui. Eu achei que podia ser um caminhão passando na rua. Aí depois que eu vi nos grupos de WhatsApp, eu fiquei morrendo de medo. Falei, nossa, foi um tremor mesmo, uma sensação horrível. Nunca imaginei sentir isso. E já um tempo atrás aconteceu no Vale do Ribeira, eu morava no Vale, mas eu não senti com tanta intensidade que nem dessa vez. Foi bem forte, começou baixinho, daqui a pouco começou a aumentar, nessa parte que eu acordei. A Secretaria de Defesa Social de Peruíbe disse que recebeu relatos de tremores, mas não registrou ocorrência que tenha causado algum dano no município e que está monitorando junto às equipes técnicas da Defesa Civil do Estado. Aqui em Itanhaém, muitos moradores também relataram que sentiram esse tremor de terra e falaram do susto que viveram logo de manhã nessa sexta-feira. Seu Carlos, que mora na chácara Cibratel, estava assistindo o Jornal da Manhã quando percebeu algo diferente.
Foi por volta de uns 10 segundos o barulho e o tremor uns 5 segundos. Assim. Eu senti a janela tremendo. E um barulho na rua. Eu falei, deve ser caminhão. Aí eu pensei comigo, caminhão aqui em estrada de terra não tem como tremer a casa. Quando começou o Bom Dia Brasil, deu o alerta lá que tinha sido em Miracatu. Aí eu falei, nossa, refletiu aqui. Já o vizinho dele, seu Carlos Gilberto, estava no quintal de casa. Deu uma tremida na terra e a telha deu uma mexida, a gente fica preocupado, não sabe o que é. O que falam que o tremor de terra abre, aí as pessoas caem no buraco, tremem, a gente fica com medo disso aí, né? Itanhaém fica a quase 80 quilômetros de Miracatu, uma das cidades do epicentro do abalo sísmico. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o abalo foi de 4.0 na escala Richter, um grau que não costuma provocar danos estruturais, porém pode ser sentido num raio de até 100 quilômetros do epicentro. Eu sou o Alessandro, morador de Itanhaém, do balneário Gaivota. Na hora do tremor aqui, ó, essa janela aqui tremeu toda. Perguntei, o que está acontecendo? Tá trovejando, tá passando um caminhão na rua, mas não. Era o tremor. Aí apareceu uma mensagem no celular sobre o tremor. Dava a impressão que tinha passado uma carreta na rua, estava passando uma carreta muito grande, algo do tipo. Eu fui conferir, não vi nada, eu falei, isso aqui foi um tremor de terra, né? Vi outras pessoas saindo de casa assim. Lembrei que em 2008, né, teve algo parecido. Só que eu acho que dessa vez foi um pouco mais forte, um pouco mais duradouro, né? Na hora, até mandei mensagem para minha esposa perguntando se ela também tinha sentido, ela também mandou já na hora um alerta que veio pelo celular. Me chamo Fabiano, sou morador aqui de Itanhaém, do bairro Jardim Moarama, e hoje por volta das 8h20, 8h30, eu senti que a casa tremeu durante uns 10 segundos. O Claudomiro de Mongaguá também contou que sentiu o tremor. As janelas se batendo, o teto se mexendo, o lustre se mexendo. Parecia aquele vendaval e não estava ventando no momento. E tudo se balançava dentro de casa. Ao vivo, Diego Bertozzi traz outras informações para a gente. Boa noite, Diego. A preocupação de muita gente é com a possibilidade de um tremor mais forte. Isso pode acontecer? Boa noite para você, Melissa, a todos que nos assistem. Não está no histórico, né? Na escala Richter, de termos na região da Baixada Santista ou do Vale do Ribeira algo em torno, acima até de 4.0. Em 1946, um outro tremor foi registrado lá no Vale do Ribeira em 4.6, mas acima disso, não. E como você viu na reportagem aí, né, você que está em casa, esses abalos em torno de 4.0, eles não causam grandes danos. Os sismólogos da USP dizem que, em média, esses tremores que aconteceram hoje não são raros no país. Eles acontecem em média 2 vezes por ano em qualquer canto do país. Agora, os sismólogos da USP não conseguem ainda explicar por que essa região do litoral sul do estado de São Paulo, ela é, digamos, mais ativa. Uma hipótese mais provável é de que a placa tectônica que está na América do Sul, na região ali do Vale do Ribeira, ela tem uma camada mais fina. Por isso, ela é mais sensível às pressões, né, geológicas que vêm aí para a crosta superior. Hoje, por volta das 8h20 da manhã, quando houve o tremor, né, muita gente achou que se tratava de um acidente, de um veículo mais pesado, só que os tremores continuaram e aí sim as pessoas ficaram muito assustadas. Há relatos que chegaram de janelas que tremeram, de lustres que balançaram e não houve registro de vítimas nem de desabamento, mas a Defesa Civil continua monitorando essa situação. E aqui na Baixada Santista, né, moradores de Peruíbe, de Itanhaém, sentiram esses tremores de uma forma mais leve. Itanhaém está a 70 quilômetros ali do epicentro e há registros também na capital paulista e no interior em Sorocaba. Uma possibilidade que foi levantada é de que o tremor de terra poderia gerar um tsunami no litoral paulista. Essa hipótese foi descartada pelos sismólogos porque precisaria aí de uma magnitude acima de 6.5 para
virar, no caso, a camada de água, torná-la vertical, como aconteceu, por exemplo, na Indonésia, no Oceano Pacífico, e o Oceano Atlântico na costa brasileira não tem essa característica. O sismólogo da USP, Bruno Colasso, falou sobre esse tremor que ocorreu hoje no Vale do Ribeira. Respondendo a tua pergunta, Melissa, não há previsão de quando novos tremores podem acontecer, mas os sismólogos seguem de olho, monitorando, principalmente, como eu falei, essa região do Vale do Ribeira. Vamos ver o que disse o Bruno Colasso. Tremores menores, até magnitude 2 e 3, acontecem todas as semanas, e o magnitude 4 acontece aí, em média 2 vezes por ano no Brasil. A gente está no centro de uma placa, né? A gente está no centro da placa sul-americana, o Brasil está no centro dessa placa, mas a gente está sendo apertado, né? Tanto pela placa africana do lado leste e pela placa de Nazca do lado oeste. Então, apesar de a gente estar no centro, a gente está sendo comprimido aí por essas duas placas, e esses esforços, né, se espalham aí pelas rochas da crosta terrestre sob o Brasil. E esses esforços, quando são fortes demais, podem, de repente, causar o rompimento dessas rochas que causam esses tremores de terra. Tá? Isso acontece em qualquer parte do Brasil. Não tem nenhuma especificidade aí na região do epicentro. Poderia ter acontecido em qualquer parte. E aproximando o celular do QR Code, você pode ver no G1 outros detalhes do que disse o sismólogo da USP, Bruno Colasso. Ele reforçou que o risco de um tsunami no litoral é descartado, porque para ter um tsunami, o primeiro tremor tem que ser no mar. Acesse lá e confere a reportagem.